O presidente da CPI, Omar Aziz, deu entrevista dizendo que o Pazuello será convocado de novo a depor na CPI da Covid-19, só que dessa vez, se ele mentir, ele vai prender o Pazuello. O próprio Humberto Costa, senador também, já tinha comentado algo sobre, em entrevista a alguns portais e canais do YouTube sobre notícias também. Só que o Omar Aziz, ele é incisivo. Ele diz o seguinte: não tolerarei mais mentiras. Se o Pazuello vir para a CPI da Covid-19 e mentir de novo e não tiver um habeas corpus, ele será preso. E os outros depoentes não esperem a mesma atitude que eu tive com o Fábio Van Garten. Eu não terei a mesma paciência. Ou seja, o Omar Aziz deixou claro que a partir de agora mentiu e a mentira ficou comprovada na CPI da Covid-19. A prisão acontecerá. Inclusive, no momento que eu tô gravando esse vídeo para vocês, a doutora Mayra, conhecida popularmente aí nos bastidores dos bolsonaristas como Capitã Cloroquina, ela tá dando o seu depoimento e eu não sei se até o final do dia ela será ou não presa. Caso seja, terão uma observação nesse vídeo aqui para vocês também. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, depois da participação do Eduardo Pazuello na manifestação pró-Bolsonaro domingo no Rio de Janeiro, a CPI da Covid-19 e os seus partícipes, dentre eles o presidente da CPI, Omar Aziz, e o relator, Renan Calheiros, assim como o vice-presidente senador Randolfo Rodrigues, se manifestaram falando sobre a falta de respeito que o ex-ministro da Saúde e já ex-militar também, Eduardo Pazuello, teve no seu depoimento, já que mentiu no depoimento, defendeu que sempre utilizou máscara, sempre defendeu o distanciamento social, a utilização de álcool em gel, que na situação da visita ao shopping em Manaus, que ele foi visto sem máscara, ele disse que só andou alguns metros até comprar máscara, mas isso está ficando cada dia que passa provado como uma mentira. O Exército já está tomando atitudes para punir o Eduardo Pazuello. O Omar Aziz foi categórico, disse que ele será convocado de novo para depor e caso ele não tenha um novo habeas corpus, se ele mentir, ele vai pedir que a Polícia Legislativa prenda o ex-ministro e ex-general praticamente do Exército, Eduardo Pazuello. Para quem não sabe o que está acontecendo, há mais ou menos uma semana atrás, o Eduardo Pazuello depois mentiu em diversos pontos na CPI da Covid-19 e não foi preso, porque tinha um habeas corpus impedindo que ele fosse preso. Só que agora ele vai ter de voltar e se não conseguir um novo habeas corpus, ele continuará com a sua possibilidade de prisão sendo aventada por parte dos senadores. O Exército Brasileiro, inclusive, está revoltadíssimo com o Eduardo Pazuello. Algumas atitudes internas estão sendo tomadas. O presidente Bolsonaro está tentando utilizar sua influência junto a outros generais dentro do Exército para que o Pazuello não seja punido também. Mas o que a gente já sabe é que no domingo mesmo, 4 generais do Exército chegaram a pedir a prisão do general Eduardo Pazuello. Foi divulgado, inclusive, que ele acabou sendo colocado na reserva com a data retroativa da sexta-feira para não ser punido, mas ainda está rolando aí as possibilidades de punições ao agora ex-ministro da Justiça e praticamente militar da reserva, Eduardo Pazuello. O que é que o Omar Aziz disse categoricamente sobre essa questão do Eduardo Pazuello? Ele disse o seguinte: não posso afirmar que vou prendê-lo, mas pode ter certeza que se ele mentir, se ele tiver um habeas corpus, eu não poderei prendê-lo. Manda ele sem um habeas corpus lá. Ele não vai brincar mais com a CPI e a população brasileira, declarou o Omar Aziz na entrevista que ele deu ao UOL, a Thaís Oyama, ao Josias de Souza e a Fabiola Cidral. Em outro trecho, ele chega a dizer o seguinte também: a atitude que eu tomei com relação ao Fábio Van Garten, os próximos depoentes não esperem que eu tenha paciência. Se eu amanhã tomar a decisão de prender um depoente mentiroso, pode ter certeza que a CPI não acabará. Acabaria no episódio do Van Garten porque estava no início. Hoje não, está consolidada, ou seja, ele deixou categorizado que a prisão do Fábio Van Garten não aconteceu por uma situação estratégica, inclusive a gente já tinha suposto isso aqui em alguns vídeos e outros comentaristas também, mas que agora fica claro. A gente sabe, inclusive, que o Eduardo Pazuello cometeu alguns crimes com o próprio Estatuto Militar. A gente sabe que um militar não pode se manifestar politicamente, não pode ter associação política e não pode, em tese, se sindicalizar enquanto estiver na ativa. Caso queira participar desses atos, ele tem de ir
para a reserva. O próprio general Hamilton Mourão utilizou um termo que muita gente talvez não entenda o que é cutelo ou cutelaria, mas é quem trabalha com lâminas, com cortes. E quando ele disse que o Eduardo Pazuello colocou a cabeça na cutela ou no cutelo, ele disse que o Eduardo Pazuello colocou a cabeça para ser cortada. É isso que ele está querendo dizer. Então o Eduardo Pazuello decidiu, junto com o presidente Bolsonaro, adotar a única alternativa que os dois têm: o radicalismo exacerbado, porque caso estes permaneçam como estão, acabarão presos. Isso aqui, gente, é um mantra que eu venho repetindo há muitos meses. Quando eu falava que o Daniel Silveira seria preso, ainda em 2019, muita gente dizia que eu era maluco, que não tinha motivo para ele ser preso, que a lei não conseguiria enquadrar ele, que ele tinha imunidade parlamentar, que isso, que aquilo. À época eu trouxe aqui, inclusive, para gravar um vídeo nesse canal, o Dead Conscience, o Tássio Denk, para a gente falar um pouco sobre essas situações. Trouxe também o Bruno Silvestre, se não me engano, do canal Cidadão Silvestre, para a gente falar um pouco sobre as possibilidades de prisão de um político, de um senador, de um deputado. E o Dead Consciência, à época, deixou claro que nenhum direito era absoluto. A possibilidade de um deputado, um senador ser preso durante o seu mandato era pequena, mas não impossível. E eu já dizia, inclusive, os artigos que poderíamos enquadrar o Daniel Silveira, dentre eles alguns artigos da Lei de Segurança Nacional, mas como ele era deputado, ele alegaria que não poderia ser enquadrado nesses artigos, mas lá no artigo 5º, inciso 44, enquadraria ele num crime em flagrante e em um crime que ele poderia ser enquadrado de acordo com o que determina a Constituição em alguns artigos entre os 53 e 55. E algumas pessoas disseram pra mim que eu tava viajando, que era coisa da minha cabeça, que ele não seria preso. E foi. Tem vídeos aqui nesse canal. Assim como eu falei que algumas pessoas que estavam defendendo o artigo 142 ao contrário seriam investigados e responsabilizados. E estão sendo. Eu sei que tá difícil aguentar o Bolsonaro todo dia, sei que tá difícil aguentar essas pessoas mentindo diariamente na CPI, sei que tá difícil, mas a lei será cumprida. Ela não é cumprida às vezes no tempo que a gente quer, da maneira que a gente quer, mas ela será cumprida. E a fala do Omar Aziz é importante não pelo Pazuello meramente, mas porque outros indivíduos voltarão a depor. O próprio Fábio Van Garten voltará a depor, o Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, voltará a depor, o Ernesto Araújo voltará a depor, o Fábio Van Garten voltará a depor, o Eduardo Pazuello voltará a depor e alguns, inclusive, serão acariados ali. O Barra Torres pode ser convidado de novo e isso pode levar alguns desses indivíduos para prisão pelos crimes cometidos no Brasil, mas que foram mentidos durante o depoimento na CPI da Covid-19. Não percam a esperança, gente. Não percam. É difícil, que eu sei que é difícil, não tá fácil pra ninguém, mas o desenho tá claro, o Bolsonaro não tem saída. O exército está deixando ele sozinho. As Forças Armadas não estão do lado do presidente. A atitude em punir o Pazuello é a prova disso. Por isso que ele tá tentando defender essa ideia da posse ou do porte de arma, ampliar a sua radicalização, porque ele não tem alternativa. Todos os índices mostram que tanto o presidente Bolsonaro quanto a sua base de aliados será ferida em 2022. E isso é o grande medo que o presidente tem. Perder mandato, perder imunidade e acabar indo pra cadeia. Quando eu disser pra vocês aqui nesse vídeo que ele será preso, lembre lá no futuro quando vocês virem ele na cadeia. Comenta aqui o que você acha dessa fala do senador Omar Aziz, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscrevam no nosso canal, se puder se inscrever no nosso canal de podcast novo, o Milonga Podcast, primeiro comentário fixo aqui tem um link lá, projeto novo de podcast, se inscreva que você ajuda bastante, todo dia 19 horas. Tem live lá para quem gosta de live comigo. Vai lá e se inscreva. E se quiser colaborar de alguma maneira com o nosso trabalho, você pode colaborar se tornando membro do canal, se tornando apoiador ou através do compartilhamento desse vídeo em outras redes. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.